Ação, humor, tiros e muita brutalidade. É isso que a gente esperava e aconteceu em Esquadrão 6. O filme da Netflix estreou há alguns dias. Há algumas coisas bem legais, uma ação bem estampada, algumas coisas bem desenvolvidas entre os personagens. E é isso. Hoje eu vou trazer uma detalhada análise sobre esse filme. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom, quando esse trailer saiu, eu não trouxe uma crítica, sendo porque ele veio de uma forma que não me puxou muito a atenção. Vamos esperar o filme para ver o que vai dar. É um filme bem ali na base do humor, da ação, não há cortes. Para quem espera ver uma coisa bem leve, engana-se. E o filme ele joga bem aquela coisa do diálogo entre humores, entre personagens, sem deixar ficar tediante e monótono. Tudo começa quando um bilionário monta uma equipe de profissionais internacionais para a ousada e sanguinária missão de derrubar um ditador cruel, trazendo muita ação, porrada, tiros, sangue e fúria total. O filme tem na direção o Michael Bay, nunca vi nenhum filme dele. Apesar desse filme ser ali de uma plataforma Netflix, ele tem uma duração de 2 horas e 8 minutos, algo assim, não mais do que isso. É um filme que tem um time muito devido ao diretor, ele sabe usar esse time durante o filme todo, onde as pausas são bem importantes, apesar de alguns diálogos vêm ali atropelando quando estabelece uma coisa menos cômica, mas a ação ele também sabe do que ele está fazendo, ele sabe o quanto o tom tem que ser alto demais no filme, então ele tem um poder e um controle muito bom. Já o elenco ele tenta trabalhar o máximo com todos os personagens, para que cada um tenha o seu papel importante. O filme tem uma mistura de Velozes e Furiosos com Missão Impossível. Pelo menos o começo do filme faz lembrar isso, né? Um pouco de Velozes e Furiosos. As cenas de ação são bem esticadas. Não são muitas, mas vamos colocar 3 cenas de ação que durante algumas deixam até a gente um pouquinho entediante, mas que levam de 15 a 20 minutos. Há muito também estilo Missão Impossível, né? Cada personagem ocupa ali sua função dentro ali do esquadrão. Porém, atravessam certos limites, né, que a gente fica até olhando. Pô, isso não aconteceu. Então, isso vai variando de cena a cena, de personagem para personagem. Não são todos, mas algumas coisas ficam bem ali, um pouquinho fora da realidade. E uma coisa que até me traz algo, eu diria, diferente, né, para dizer, é a motivação que o esquadrão carrega. Não é só um ou outro personagem, mas todos eles carregam a mesma motivação, que é o núcleo central da história. Eles fingem as suas mortes, que é uma coisa até inteligente, para que virem fantasmas e matem aqueles que fazem mal ao mundo, né? Ditadores, reis, presidentes, que não sabem governar e apenas usam ali a maldade e muita morte. Mas o filme carrega todo o tempo essa motivação, né? Apesar de ser uma narrativa até bem alinhada, em linha reta, em vários momentos alguém fala que nós precisamos isso porque somos fantasmas, e essa motivação vai indo até que chega uma hora que você não quer mais ouvir sobre a motivação. A trilha sonora ela é muito bem usada em pouquíssimos momentos, acreditem, ela não é tão usada constantemente e você nem percebe, né? Se há alguns momentos da ação que ela tá ali, ela passa despercebida. Poderiam ter dado uma coisinha a mais para aumentar o ritmo, o tom, isso não acontece na trilha sonora. E algumas produções de cenas são até bem bacanas, faltou um pouquinho de contrastes e cores, para dar algo diferente, né? Apesar de em vários países acontecerem as cenas, porém faltou algo a mais, um pouco mais, menos de despejo, né? Muita brutalidade e um pouquinho mais de desenvolvimento, inteligências, criatividades, entre cenas e atitudes dos personagens. E cada cena sofre um impacto, né? Que faz muito sangue aparecer na tela. Dá a entender que parece até premonição. Pode ser até um exagero, mas dá a entender que é isso. São as pessoas sendo atropeladas,
os bandidos morrendo a tiros, você vê o sangue mesmo entrar ali, algumas jogadas de cenas que são em câmera lenta para dar um tom maior na história, trazendo uma ação bem mais aprimorada. Bom, o que eu posso dizer é que o filme ele é bem dinâmico, né? Principalmente na parte da ação. Há uma coisa bem ligada ali na motivação, como eu acabo dizendo, que acaba empurrando todos os personagens. Então, todos os personagens lutam por um motivo que é único. E é isso, não tem muito que ficar detalhando sobre cada um. Algumas atitudes são diferentes, porém a narrativa ela é bem escrita, né? Ela traz uma coisa que ela é jogada ali, é isso, pronto, vamos matar eles e tá tudo certo. Já o elenco, bom, vamos começar pelo Ryan Reynolds. É claro que ele é o grande pilar dessa história, né? Ele é o líder, ele é que comanda, ele que usa ali a cabeça para formar alguns planos de ataque. Porém, na hora de conduzir as cenas, ele é muito pouco usado. Eu acho que poderiam ter extraído um pouquinho dele. Porém, alguns diálogos que saem dele são bons, outros ficam meio desnecessários, acabam sendo muito tediantes e não dando muita graça. Mas ele é o grande personagem chave ali. Ele é o cara que poderia ter sido mais trabalhado durante a história. Já a Melaine Laurent e o Manuel Garcia Rulfo estão muito bem. Eles praticamente são ali em conjuntos os dois, né? As mesmas práticas do que são conduzidas a eles, são meio assassinos, o negócio deles é bala, matar e tá tudo certo. Há alguns momentos que durante o filme o Manuel Rulfo ficou meio estranho, eles implantaram uma coisa que não poderia ter implantado e acabou atingindo ele, tentando transformar um pouco mais de comédia. Não sei se ficou legal, porém os dois ali estão muito bem e atuam em conjunto. Já o personagem do Ben Hardy, ele tá muito bem, ele tem aqueles movimentos acrobáticos, né? Ele é um personagem que ninguém faz o que ele faz, ele tem alguns times ali na história que são bem conduzidas a ele e não compromete. Já o Cordell Ranks, ele tá muito bem, no começo dá a entender que o personagem ator não deu aquela química, depois a gente vê as suas ações, são muito bem conduzidas, ele é um atirador de elite excepcional, ele não erra. Mas acho que faltou um pouquinho de personalidade e feição ao personagem. Faltou se enturmar mais ali, demonstrar que fazia realmente parte do grupo. Isso não foi muito bem estabelecido, mas na hora que o bicho pegava, ele entrava e resolvia. Já a personagem da Adriana Arjona, ela no começo estabelece que vai ter algo bem importante, ela é diferenciada, está todo momento ali no esquadrão participando, mas as suas conduções ali não são tão importantes. Parece que o roteiro perde ali a mão dela, não sabe o que fazer com a personagem que está ali, então ela fica meio ali sem importância, sem destaque, mas está todo o tempo ali, em poucas raras ocasiões ela acaba ajudando ali o esquadrão. Já o personagem do Dave Franco, no começo, ele dura 20 minutos, acreditem, porém esses 20 minutos foram sensacionais, mas infelizmente o roteiro acabou ali tirando ele, claro, ele acaba morrendo, né? Mas é um personagem que eu fiquei até assustado, esperava que ele ficasse pelo menos até o meio do filme. Porém, é um personagem que foi implantado apenas para o começo, para a entrada de outro. E por último, o personagem, o vilão, interpretado pelo Leon Hess, né? É apenas um cara poderoso lá no comando. Ele não faz nada, ele apenas manda. Apesar do final ter sido bem, não previsível, mas bem lógico, eu achei bacana, né? Eu acho que às vezes você não precisa exterminar o vilão, você precisa jogar ele para ser exterminado. Foi isso que o filme apresentou, uma atitude sábia, inteligente e cruel. Mas eu esperava um pouquinho mais desse vilão, esperava pelo menos uma atitude no final que ele complicasse a vida, não só do esquadrão, mas pelo menos do personagem do Ryan Reynolds, né? Poderia ter colocado um pouquinho mais de tempero ali no vilão. E aliás, é um filme da Netflix, né? É um filme que traz muita ação. As cenas são bem esticadas, como eu disse. O humor estabelecido em 90%, mas você não cai na graça. É apenas para aumentar o tom ali, de não ser uma coisa só em tiros e pancadas. E o ritmo, ele é bem pausável, né? Que é legal, é bacana. Não deixa uma coisa muito corrida e também não deixa uma coisa ali muito parada. É bem distribuído o time, trazendo sim de um razoável para um bom filme. Esquadrão 6 é nostálgico, é dinâmico, tenta ser cômico
E há muito sangue, muita brutalidade para quem aí espera ver um filme leve. E eu não poderia dar outra nota, como nota 7.9. É um filme que poderiam ter melhorado em alguns aspectos, deixar um humor tomar conta de certas coisas, do espaço do filme. Eu acho que poderiam ter trazido uma coisa menos engraçada. E o filme, apesar de ser bastante dinâmico e nostálgico, ele algumas vezes falta um pouco de tempero em algumas cenas. Algumas são muito esticadas, mas são meio ali entediantes. Você não vê a hora de acabar a cena. Mas é um filme bom, sim, né? Vale a pena assistir. Tá na Netflix, estreou já há alguns dias, esperei trazer uma crítica, né? Um tempinho pra gente absorver. É um filme de razoável para bom, sim. E claro, né? O que mais sustenta também é o Ryan Reynolds, né? Claro que você vai olhar ele lá na capa, o Ryan, né, fez o Deadpool, e você vai lá ver. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui.